Irondina, quando você vê essa situação, né? Fernando Haddad no segundo turno, depois de tudo que aconteceu, o que você sente? Olha, eu já tinha essa avaliação, viu, Luiz Fernando? O PT, historicamente, sempre esteve no segundo turno, nas disputas municipais. E o quadro de candidaturas, né, sugeriu isso. Porque o Russomano, embora tenha tido aquele avanço enorme, né, na intenção de votos, até metade ou mais da metade do processo, e ele ficou poupado durante todo o tempo, né, ele não tinha consistência que explicasse a possibilidade dele vir estar no segundo turno em lugar desses dois aí. Então, eu acho que é um resultado esperado, né? E foi uma disputa bastante difícil, né? Os eleitores estavam muito resistentes. Acho que só no final do processo é que houve uma definição mais clara dos eleitores em relação a essas duas candidaturas. O índice de brancos e nulos é altíssimo, quase que chega ao percentual do primeiro colocado, o que é um sintoma de que o sistema está esgotado, está exaurido. É preciso uma reforma política para corrigir as distorções de um processo que está ficando pobre. Haja vista que nesse primeiro turno quase não houve discussão de propostas. Foram mais ataques pessoais entre os candidatos do que uma exposição das diferenças do ponto de vista das ideias, de como pensa a cidade, o que pretendia com a cidade. Quer dizer, foi um processo muito pobre que eu espero que nesse segundo turno essa deficiência seja corrigida e o processo seja mais qualificado do que foi no primeiro turno. A gente percebeu isso, né, que foi muito discutindo-se poucos os temas da cidade, né? E na verdade, Celso Russomano, que chegou a liderar as pesquisas, acabou ficando de fora do segundo turno, exatamente porque não tinha propostas. Um dos argumentos, né, era que ele não tinha programa, ele não tinha proposta. Além da própria inconsistência pessoal dele, política, né? Não era uma pessoa que tenha feito uma carreira, uma projeção política que o qualificasse, que o credenciasse e desse segurança. Não é com relação à pessoa dele, mas em relação ao próprio grupo político que ele sempre pertenceu. E no último instante ele esteve muito associada, né, a uma religião, a uma igreja. Isso, a meu ver, é complicado na democracia. E isso acho que prejudicou muito o desempenho de sua candidatura. Agora, no segundo turno, você acha que o que deve pesar mais aí? O apoio da Dilma, do Lula, ou o fato do PSDB, historicamente, ser muito forte aqui em São Paulo? Você acha que o que deve pesar aí? Olha, o que pesou para que os dois chegassem, com toda a dificuldade que estava havendo do lado dos eleitores, a dificuldade, o tempo que levou para que esse quadro estivesse minimamente definido, ou pelo menos próxima da próxima definição, foi exatamente a adesão da militância, que estava recuada, estava insatisfeita, estava reticente. Pelo menos a gente sentia muito isso na militância do Partido dos Trabalhadores. Eu fiz a campanha intensamente na periferia, fiz mais de 10 plenárias populares com os movimentos, com a sociedade organizada da periferia e setores de classe média também. Havia uma certa insatisfação dos petistas, não só em relação àquele episódio, mas em relação, me parece, também a forma como o candidato foi definido lá no âmbito interno do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem uma cultura de discussão, de debates, de decisão de maioria em discussões internas, como foi no meu tempo, uma prévia, em outros momentos houve outras prévias. Então, essa militância ficou, a meu ver, insatisfeita, sobretudo aquela militância que carrega a campanha, que leva a campanha e garante, né, a vitória e o resultado. Só a partir do final, que havia um risco do PT ficar fora, aí essa militância reagiu, e reagiu fortemente, como ela consegue fazer, e faz muito bem, que decidiu essa posição do Haddad no segundo turno, a meu ver.